Em janeiro, eu vim ouvindo as mensagens e as mensagens me abençoaram. Todas as mensagens da igreja eu ouvi. As de quarta, as de domingo, né? Agora a gente tem uma rádio, né? Online, então, privilégio. Às vezes eu estava até assim, dando aquela voltinha com a família, mas meu celularzinho lá, e ouvindo o culto, ouvindo as palavras, e algumas coisas vieram ao meu coração. Quero pedir também aí aos irmãos, pode colocar aquela arte que colocaram em primeiro. Nós temos trabalhado um tema de fé, entendimento sobre fé, e a proposta é de não naufragarmos na fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, diz a palavra do Senhor. E as palavras me chamaram a atenção, eu pensei em estar aqui compartilhando algumas coisas com os irmãos acerca da fé. Para nós começarmos, eu quero começar só lembrando, os irmãos já falaram muito sobre o texto, eu quero ler o texto de Atos. Você abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 27, a partir do versículo 18 nós vamos ler. Eu só destaquei alguns versículos, mas nós não só vou ler, nós não vamos ficar neles. Depois nós vamos para Gênesis capítulo 12, nós vamos falar sobre Abraão, tá bom? Nós não vamos falar sobre Abraão, nós vamos falar sobre a chamada de Deus a Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé, um homem de fé. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E a proposta é não naufragarmos na fé. Quantos acharam? Diga, achei? Quem não achou, diga, eu vou achar. Opa! Atos capítulo 27, versículo 18 em diante, diz assim: como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto aqui, tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, o anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar-lhe alguma ilha. Olha só o versículo, o que ele fala aqui da esperança, versículo 20, lá na parte B. Parte B, A e B, a gente divide o versículo no meio. Então a parte B é a segunda metade do versículo, no final do versículo. Olha só: fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Quem está dizendo isso aqui é o Dr. Lucas. Lucas. Ou seja, ele está se incluindo na perda da esperança. O discípulo de Jesus está dizendo aqui: olha, fugiu-nos toda a esperança, toda a ideia de que nós vamos sair dessa. Em outras palavras, na versão contemporânea do pastor Sérgio, babou. Era só botar aqui: babou geral, tá bom? Sem naufragar na fé, a ideia é fazermos uma espécie de metáfora da nossa vida como um mar da vida, e a nossa vida como esse barco por quem, ou por onde, ou por meio de quem a gente navega nessa existência. Nós nascemos com um propósito. Nós nascemos em pecado, nascemos com o seguinte propósito: desde a eternidade, preste atenção, desde a eternidade, ou seja, antes daquilo que é físico aparecer,
Deus já tinha na sua mente um plano para a queda do homem, e o plano seria salvar a humanidade por meio do seu Filho, e a partir da fé nesse Filho, dessa obra, toda a humanidade seria restaurada e seria transformada à imagem do seu Filho, porque Deus já havia visto que a humanidade em Adão havia se tornado semelhante à serpente, ou seja, parecida e semelhante ao diabo, ao inimigo. A humanidade seria serpentizada, independente, rebelde. E agora, Deus fez um plano. Nascemos, e antes de nascermos, enquanto estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, já havia uma salvação preparada para cada um de nós. Então, em 1974, quando eu nasci, quando eu fiz o primeiro, Jesus morreu para mim naquele momento. Já havia sido provido antes de eu nascer um socorro para mim. Não havia, a partir de mim mesmo, a menor possibilidade de que eu produzisse algum ato de justiça, que Deus olhasse assim para mim: esse cara é ruim, esse cara vai ter que vir com o reino, esse cara não bebe, esse cara não fuma, esse cara não cheira, esse cara não traz esposa, esse cara trabalha brasileiro, não desiste nunca, esse cara é rapaz, esse cara. Uau, estou impactado com esse cara. Eu preciso de gente assim no meu céu. Pode saber que tem gente que pensa assim? A gente pensa assim. E não entendemos que nós somos ruins de natureza. A pessoa mais bacana entre nós, por exemplo, a pastora Dani é bacana. Vocês não conhecem ela, pois é ela. Aleluia, né? Bacana, gente boa. Depois que eu casei com essa mulher, eu só melhorei. Você prova que ela é bacana. Mas por mais bacana que ela seja, ela não é. Tem natureza ruim. De vez em quando passa na cabeça dela me matar. De vez em quando, como passa na dela, passa na sua esposa, matar teu marido. Não é verdade? De vez em quando, o filho adolescente passa na sua cabeça abandonar seus pais. Seus pais que te botaram na vida, seus pais te deram comida, roupa lavada, carinho, passa na sua cabeça: vou deixar meus pais. Isso é verdade ou não é? Isso é ingratidão ou não é? Porque faz parte da nossa natureza. Nós é ruim, cara. Nós é difícil. Quer ver outro sinal de que a nossa natureza é ruim? O cidadão nasce e vira flamenguista. Isso é um sinal. Mas Deus já havia provido uma cruz na eternidade. O cordeiro foi morto no madeiro, né? Antes da fundação do mundo. E havia de vir alguém, ou um grupo de pessoas, que vestiria essa camisa. Eis aqui o povo, cara, que veste a camisa da cruz. De maneira que todos somos vastos da gama. Os flamenguistas tricolor botaram o desfiou, não volta. Aquele que começou a obra é fiel para completar. Quando a gente chegar lá, Deus está de vascão, assim, ó. Ele foi o primeiro a vestir a camisa do Vasco, ele tinha cruz. Entendeu, mano? Aleluia. Amo vocês. Então, queridos, Deus já tinha assim uma provisão para cada um de nós. Mesmo sem crer, Deus já tinha provido Jesus. Ou seja, o que significa isso? Uma salvação para nós. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, cada um de nós temos então
um jeito de viver. Temos um objetivo, e quando essa alusão aqui que eu quero fazer, essa metáfora que eu quero ler, não quero ler tanto, fazer essa leitura tanto histórica nessa hora, eu quero fazer uma leitura mais subjetiva, mais simbólica. Quando no capítulo 28 de Atos, você vê lá, 27 de Atos, você vê lá, Paulo partindo de um lugar para outro, ele parte naquele navio com um objetivo, e ele morre lá naquele objetivo, ele chega até o objetivo. Então nós, assim como somos, a Bíblia nos chama de peregrinos nessa terra, nós estamos numa peregrinação. Existe não apenas um alvo a chegar, mas um jeito que eu chego. E da maneira como a gente navega, nada garante que essa navegação vai ser bem sucedida. Nada garante que essa navegação vai ser sem dores. Nem a nossa fé. Nós estamos lendo aqui um episódio. Alguém tem dúvida que o apóstolo Paulo tinha fé? Alguém tem alguma dúvida? Quem tem mais fé aqui, uma existência nessa peregrinação, com a fé mais palpável do que o apóstolo Paulo, dá uma glória a Deus aí. Mas a viagem dele saiu da curva. A viagem dele, lá na frente, houve tempestade, vento contrário, dificuldade, avaria, perdas. Mais do que as perdas, você vê alguém que conhecia Jesus e era um discípulo escrevendo: olha, acabou a nossa esperança, a gente olhou, não havia mais a menor esperança de que iríamos sair dessa, acabou. Eles estavam fazendo a obra de Deus, Paulo estava honrando o Evangelho, não estava dando um rolé de cruzeiro. Isso me chama a atenção para uma vida de fé, um jeito de existir, um jeito de navegar nessa existência. Gosto de entender quando Paulo diz que Deus falou para ele: olha, nenhum dos que estão com você vai se perder. E eu gosto de pensar nisso como a minha casa, a minha família. Não somente eu, mas nenhum daqueles que estão comigo vai se perder. Eu gosto de pensar nisso com o ministério, aqueles que estão ao meu redor, ninguém vai se perder. Eu gosto de pensar isso com aqueles que são aqui nesse lugar, nenhum vai se perder. É como se nós estivéssemos aqui num grande barco, navegando. E queridos, nada garante que o projeto Vida Nova de Nilópolis não vá passar por tempestade, dificuldade, perdas, avarias. É tolo o crente hoje, isso tem muito acontecendo, por causa de circunstâncias, o cara larga o barco do casamento, larga o barco da família, larga o barco do ministério, larga o barco da família, e às vezes ele transforma esse largar o barco em Deus falou comigo. Quantos estão entendendo? Então eu quero refletir um pouco sobre isso. Então nós estamos entendendo que sem naufragar na fé é viajar na nossa existência cristã sem perder a fé. Mais do que um naufrágio de um navio, de um bem material, sou eu não naufragar naquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só o que eu pedi. Fala para o teu irmão isso: sem fé não dá. Glória! Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 12. Aí pronto, é isso aqui que a gente está refletindo sobre a nossa viagem, nossa peregrinação, e nós precisamos andar até o final, até Jesus vir, ou seja, até a gente morrer e se encontrar com Ele, ou até Ele vir de fato, buscar a sua igreja. Eu tenho que chegar até esse momento com a minha fé guardada. O que Paulo fala? O que Paulo fala, mano, quando ele está perto da morte? Que ele fez o quê? Guardou a fé, cara. Era o mais precioso que ele tinha. Ele podia ter ganhado a asa inteira, plantou um monte de igreja, chegou no final, perdeu a fé. Para que ele existiu e ganhou todo mundo? Pode ter gravado um monte de CD, pode ter comprado apartamento na Barra, pode ter comprado carro, pode ter igrejão, mas se chegar no final, perder a fé, adianta
21 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. Perceba que houve um ponto de partida, um chamado de Deus, e um lugar final, terra de Canaã. Houve uma peregrinação de Abraão com a sua família, os que eram dele, os que Deus deu a ele. Mas Abraão ouviu a voz, Deus falou, ele ouviu a voz, e a voz de Deus, a palavra de Deus, diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Olha o jeito de Deus falar, sem dar muita explicação, sem dizer se vai dar dinheiro, sem dizer o que vai acontecer, sem dizer como vai ser o amanhã. Esse jeito de Deus falar é um jeito que Deus fala com a gente. Às vezes Deus faz ou nos coloca no coração, ou a gente tem um entendimento a partir da palavra de Deus, no momento que a gente está vivendo, temos uma direção, e nada garante que tudo vai acontecer como eu estou pensando que vai. Sabe como os evangélicos, os crentes, acostumaram-se a entender? Se Deus disse para ir, vai dar tudo certo. E esse vai dar tudo certo eu não vou ficar doente, eu não vou ficar pobre, eu não vou passar por problemas, vai ser tudo fera. Estou exagerando, não? Sabe como nós aprendemos a pensar fé? A nossa fé está mais para pensamento positivo do que fé de fato. Nosso jeito de falar tem que ter fé, ou seja, tem que pensar positivo, fala coisas boas. É mística a fé. Entendemos que sinal de fé é quando uma circunstância saiu da minha frente. Sinal de fé é quando eu disse: monte, sai daqui para colar. Oh, aleluia, este é o homem de fé. Entendemos que mar vermelho se abre da minha vida. Cara, esse cara é um homem de fé, foi livre de Faraó. Então José não teve fé, então Jó não teve fé, e muitos outros personagens não tiveram fé, porque com eles não rolou o mar vermelho abrindo, com eles não rolou o monte saindo da frente. No entanto, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, os colocam na galeria dos homens da fé. Fé não necessariamente, o fruto dela não necessariamente significa que a minha ou a sua enfermidade sairá. Não necessariamente significa que esse ano é o ano em que eu vou passar no concurso público. Esse é o ano que eu vou casar. Aleluia! As irmãs diriam. Eu vou entrar naquela campanha pela fé e o meu casamento vai ser transformado. Aleluia! Entendemos que fé, a nossa reflexão sobre fé é até aí, ponto. E tudo que não acontece conforme esse tipo de doutrinação, esse tipo de ensino ou de percepção da fé, a gente fica confuso, a gente começa a ficar desanimado, porque isso não tem nada a ver com fé. O casamento vai terminar, aquilo já te perturba de tal forma que você já rola para cá. Você precisa repensar o teu nível de fé.
Fé é ter capacidade de dormir um sono, dormir a noite, mesmo diante das tragédias, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da notícia de que faliu, acabou o dinheiro, mesmo diante da pior notícia que você pode imaginar, você consegue dormir, porque você é uma pessoa de fé. Fé, ela é evidente quando o controle sai da minha mão. Quer treinar fé? Deixa o controle na mão da esposa, da televisão. Não, aí não. Pera aí, rapidinho o cabelo. A ansiedade, né, irmão? Alguém pode dizer aleluia? Fala para o irmão, quando você perde o controle, é a hora da fé. É a notícia que chega assim, eu estou grávida, e o marido fica desesperado. É a notícia que a mulher recebe, você não está grávida, e ela fica desesperada. Reparou que nós andamos o tempo todo tentando controlar, dar conta das rédeas da nossa vida? Quando as notícias ruins chegam, a gente começa a perceber que o nosso jeito de viver não está dando conta daquilo que agora, em virtude do novo, foi desarrumado. Não só notícias ruins, um novo amor mexeu na tua vida. É um novo amor você deixar sua esposa não, seu marido mesmo. É solteiro, estou aqui no campo do solteiro, tá bom? Hoje tem que explicar isso. Um novo amor, larga a mulher, a família e vai viver com a amante. Isso é adultério. Você está traindo a sua família, a sua aliança. Ainda que a cultura vigente do país esteja dizendo ao contrário. A Bíblia diz que isso é adultério. Amém? Bem claro, bacana. Resolvido aí, irmão? Glória a Deus. Agora, chega a notícia: você passou no concurso público. Saiu do teu controle, mudou a vida. A empresa te chamou e agora você vai ter que ir para outro estado, vai ganhar o dobro. Sim, glória a Deus, mas e agora? E meus filhos? E a escola? E você não tem controle da vida. E a gente fica tentando controlar a vida. Não, se eu ficar aqui, você quer a existência não é assim, tão matemática, tão exata. Nada garante que meu filho não vai sofrer alguma coisa na sua vida. Dá um desespero só de pensar nisso, não é verdade? Dá um desespero pensar que meu filho pode conhecer uma menina diaba. Nada me garante que meu filho não possa ter amizades que queiram fazer coisas que ofendem a Deus. Nada garante que meu filho ouça o filho, falar só do meu, não falar do seu também. Nada garante que o seu filho não caia numa estação. Caiu o filho da mulher lá. Ah, você é crente, e o cairão lá. E a mãe era crente, né? Eu vi a reportagem, a mulher era crente. A mulher falando com o maquinista, o anjo de Deus, aleluia. Eu falei, ih, crente, ó. Ali foi o livramento. Mas e os outros que não são? Eu estou falando não do livramento, mas como a vida escorre para a nossa mão. A gente perde o controle, tanto das más quanto das boas notícias. Às vezes uma boa notícia mas peraí, agora? Como é que vai ser? Eu amo um cara, mas eu conheci, mas ele mora nos Estados Unidos. Não, melhor. Ele mora no Iraque. Os Estados Unidos é mora. Aqui é Projeto Vida Nova. Outra moleza. Olha essa parte o homem da tua vida. Chegou meu varão. Chegou. Mas ele tem que estar numa empresa trabalhando no Iraque. Vai. Olha a relatividade da bênção, cara.
e faz. Se eu tento controlar, eu estou tentando tomar a minha vida sobre as minhas rédeas. Isso já não é fé. O que eu faço, pastor? Então, botar o joelho na minha cama e falar: Deus, minha vida é tua, dá um jeito nela, todo mundo. Mais ou menos isso. Mais ou menos. A gente aprendeu uma coisa assim, do tipo, dar no espírito é quase ser um zumbi da fé. E na realidade não é assim que a gente age. Perceba que Deus diz assim para Abraão: sai da tua terra e vai para o meu. Aí Abraão, ele tem uma vírgula ali, Abraão pega a sua família, seu filho, pega as coisas. Abraão toma uma decisão. O que eu quero dizer com isso? Pastor, se Deus não falar comigo, o que eu faço? Vive a sua vida. Não fique esperando. Pastor, eu estou orando. Enquanto você está orando, vai chegar outra e vai levar o teu varão. Estou falando sério, minha amada. Existe uma instância da nossa vida que Deus não vai dizer. Tem oração que a gente vai falar e diz que não foi assim com você. Deus não falou contigo. Não falou contigo. Você agiu sobre uma consciência pura, sobre uma consciência limpa, sobre valores, sobre palavra, sobre mentoria, sobre conselheiro, sobre valores do reino. Abraão sai e vai. Abraão teve aquele inicial diálogo ali e depois, bom, o que eu vou fazer? Eu vou levar aqui. Foi. Não tem nenhum registro dizendo: Abraão, você vai levar assim, vai acontecer essa. Lá na frente, Ló até deu um problema, porque a vida às vezes sai da curva. E não teve nenhum problema, não, amado. Abraão fez uma escolha equivocada. E a escrava Agar teve um filho de Abraão. Aconteceu aquele problema. Errado. Agar pegou seu filho de Ismael e foi embora. Quem apareceu a Agar no meio do caminho, irmão? Deus! Eu tenho um povo, vou gerar uma nação dele. Apesar do erro de Abraão, Deus não erra no erro dos homens. Agora, nós gostamos de colocar sobre as pessoas a responsabilidade da nossa vida. E quando dá errado, a gente diz que é o diabo e culpa a igreja e culpa as pessoas. Gostamos de buscar os oráculos. Quem são os oráculos? As irmãzinhas das casas de oração, que buscam muito ao Senhor, e a gente vai lá, e aí irmãzinha, aí perto para orar, olha, vejo na tua vida, tem portas abertas. Aí aquilo que tu já está querendo, opa, Deus está falando comigo. Você transforma o que você quer em vontade de Deus para fazer. Se der errado, sabe o que você diz? A culpa é de Deus, não é minha. Tem coisas, amados, que a gente tem que chamar para a nossa responsabilidade, porque Deus já nos deu sabedoria, Deus nos deu valores. Você pode estar pensando assim: caramba, será que o pastor não está meio herege? Não, veja comigo o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 15 e 17. Nós fazemos planos, existe uma instância nossa. Diaconisa Gil vai trabalhar amanhã? Não, aleluia, é muito mal falando. Mas no outro dia vai trabalhar, né? Aí antes de trabalhar, você pergunta se vai trabalhar para Deus? Você vai, porque você já tem responsabilidade, sabe, tem que fazer, é valoroso, é honroso, é fruto daquilo que Deus te abençoou, está usufruindo da bênção de Deus e está indo trabalhar. Ela pensa: cara, eu
andando nos picos. Vai ficar parado aí, amado. E pastor, mas é complicado esse negócio. É complicado mesmo. A vida é complicada. É o que eu estou dizendo, aplicando a palavra. Fé não é fazer uma coisa e deu certo, está vendo? Estava com fé. Às vezes fé é você ir por um caminho, as tempestades se levantam, as coisas acontecem de uma forma que eu não planejei, sair do controle da minha vida, mas ali eu permaneço sem naufragar na fé. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Falamos sobre fazer planos. Tiago está fazendo uma crítica a pessoas que fazem seus planos, mas desconsideram a soberania de Deus. Tiago está lembrando: olha, vocês podem até fazer planos, mas considerem, se Deus quiser, isso vai ser bênção, se não vai ser. Mas caminha. Cara, não tem uma palavra, presta atenção, voltando ao texto de Atos, não tem, pode ler lá. Paulo recorreu a César, Deus não mandou ele recorrer a César. Paulo estava numa missão de pregar o Evangelho. Dentro dessa missão, e dentro da sua condição de cidadão romano, uma condição política, ele usou desse artifício para ir a Roma. Ele já era interesse dele ir a Roma, pregar o Evangelho em Roma. Lá na frente, Deus aparece a ele e fala: Paulo, tu não vai morrer não. Deus está com um negócio, cara. Que nome de Deus, ele está agindo só de valores. Versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Ou seja, se eu sei que eu posso fazer o bem, eu não tenho que ficar sem, ou eu faço o bem. Mas a gente, até para fazer o bem, tem a desculpa: eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Tem coisa que a gente já sabe qual é a vontade de Deus. Eu não tenho mais que orar para perdoar meu irmão. Eu não tenho mais que orar para ser fiel ao Senhor. Eu não tenho mais que orar para saber: Deus, eu abandono a minha esposa ou não? Deus, tem uma mulher de Deus da igreja, tua filha, Senhor, minha esposa, Senhor, ela não é legal, ela é macumbeira, Senhor. Parecia uma mulher da igreja, Jesus, linda. Olha, Senhor, essa é a porta que sobe e ninguém fecha. Aleluia. Deus não está nesse negócio. Eu sei que não está, não tem nem que orar. Eu estou dando um jeito de Deus fazer a minha vontade. É um filho mimadão. Deus vai fazer o que ele quer. Eu transformo aquilo de um jeito de distorcer. Isso não é fé, cara. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho que orar pela minha mulher. Eu tenho que amar minha mulher para que ela conheça o Evangelho. Meu casamento vai mudar. E se não mudar, meu irmão, Deus vai me dar condições, capacidade de não naufragar na fé. Não existe Dream Church no planeta. Não existe a igreja maravilhosa. Cheguei no projeto da Nova, essa igreja é perfeita. Cara, não é. Talvez seja uma das piores que você escolheu na sua vida. Talvez aqui estejam os piores pecadores. No dia que você descobrir a igreja perfeita, me avisa. Mas também me avisa se você for para lá, que eu não vou, porque você não é perfeito. Porque na hora que você for para lá, ela deixou de ser perfeita. No dia que nós chegamos aqui, essa igreja era fera, deixou de ser fera quando a gente chegou. Porque eu sou imperfeito. Então para de ser bobão e ficar dizendo assim: lá não tem oportunidade. Você é cheio do poder de Deus. Faz o dever de casa. Vai ser homem de fé mesmo na tempestade. Mesmo quando um Saul se levanta contra você. Tem gente aqui que, se eu me levantar contra o Saul, o cara mete um pé. Não tem fé, só tem fé para pregar.
Tem fé para orar, vem cá, então eu vou orar, eu vou pregar o evangelho. Mas não tem fé para sofrer no nome de Jesus. Não tem fé para passar injustiça dentro da casa de Deus. Essa fé furada sua. Furada. Tem gente que só quer um lugar para fazer cosquinha, ser gostoso para você. É esse tipo de fé que estão ensinando por aí. Vamos fazer cosquinha. Vamos fazer o nosso melhor. Mas vai ter um momento que a gente vai se amar. Não tem jeito. Outra coisa que eu vou fazer que você não vai entender e a gente vai. Outra coisa que você não vai fazer, mas que é isso? E vamos viver nossa crise, vamos superar. E não naufragar na fé é ter condição de passar, ainda que um naufrágio de perdas, mas não perder a fé. Não perder a alegria dos irmãos, a alegria de culto, a alegria de adorar, a alegria de ler a palavra, a alegria de servir. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí Deus disse a Abraão, lá no capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, e aqui eu termino a mensagem, vem com a ministra de música. Tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como é que anda então, pastor? Como é que anda, Deus? Eu saí e vou, e o que eu faço agora? Não tem uma receita, não tem 7 passos para a vitória, não tem 5 passos para a prosperidade. O jeito de andar é esse aqui que Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Abraão, como é que você vai? Anda na minha presença e ser perfeito. E essa perfeição que tem nada a ver em não errar, em não pecar, não triscar no erro. Essa perfeição tem a ver, amados, aqui no texto, como não é ser sem pecado, mas é ser íntegro, verdadeiro, não culpar nada e nem ninguém, ser honesto. É alguém que chega no fim do dia, coloca o joelho na cama e diz assim: Senhor, que eu terminei meu dia, eu quero te agradecer. Fiz o meu melhor para andar em fé, para não naufragar na fé. Obrigado, Senhor. Apesar de não entender aquilo, apesar das lutas, apesar das adversidades, aqui eu estou na tua presença. Ser perfeito é ser inteiro na presença de Deus, é ser honesto, verdadeiro, é também chegar para Deus no final de dizer: Senhor, pequei de novo. Aquele mesmo negócio. Até quando o Senhor vai me aguentar? Eu não presto, mas eu fico impactado porque o Senhor existe. Impressionante. Me perdoa mais uma vez, Senhor. Isso é ser perfeito, é ser íntegro, é ser sincero, é se colocar diante de Deus com a sua história, com a sua luta, com a sua dificuldade, mas também com o seu próprio
Quando eu falo disso, eu sempre lembro de José. Tanta injustiça, mas o Senhor era com ele. Que coisa maravilhosa! Como é que pode? Está tudo acontecendo errado, mas o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. As coisas não estão sendo como eu pensei,